Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Fatos Desconhecidos, muito bem-vindos aqui ao programa Descomplicando, onde eu, Guilherme Marques, eu te apresento algumas coisas que são complicadas de uma maneira mais dinâmica e mais fácil. E para começar eu vou falar uma coisa para vocês, a Coreia é calejada de conflito e já passou bons bocados por causa do olho grande de muita gente, né? Até porque a história da Coreia é tão velha quanto a história do mundo e basicamente sempre rola uma treta por ali, né, gente? Com certeza você sabe quem é esse cara aqui. Kim Jong-un, quem comanda a Coreia do Norte. E talvez você também saiba quem é esse cara aqui. O Moon Jae-in, que presidia a Coreia do Sul atualmente. O mais importante na relação entre esses dois aí é entender que o jeito dessas nações governarem são completamente diferentes, tipo água e óleo. O que é realmente incrível, porque na real todo mundo veio do mesmo saco e passou pelas mesmas dificuldades. Se você não faz ideia do porquê dessa briga, como e quando a Coreia se dividiu em duas, chega mais porque hoje aqui no Descomplicando eu vou te contar de onde vem essa treta entre as Coreias. Então fica super à vontade aí e vamos descomplicar. Como eu já disse, a história de território coreano é muito antiga mesmo. Por lá tiveram alguns reinos e dinastias centenárias e inclusive foi uma dessas dinastias que deu brecha para um acontecimento que foi o divisor de águas da Coreia. O começo do fim. No finalzinho do século XVIII, quando a Coreia ainda era uma coisa só, teve um governante que fez uma aliança de comércio com o Japão. E eles deram o nome dessa aliança de Tratado de Gaguá. Isso acabou favorecendo mais o Japão, porque eles declararam independência da China e chegaram colocando os dois pés na mesa da Coreia. Na cabeça dos japoneses, eles tinham carta branca. E depois de 30 anos do Acordo de Gaguá, um outro tratado levaria a Coreia ladeira abaixo. O Tratado de Anexação foi assinado em 22 de agosto de 1910. E a fominha do Japão nos coreanos era tanta que eles levaram apenas 7 dias para oficializar o documento. Em outras palavras, de uma semana para outra, o Japão passou a mandar na Coreia. Isso foi em 29 de agosto de 1910 e deu início ao que nós conhecemos como a ocupação japonesa da Coreia. Da ocupação à rendição. Se você pensou que o Japão ia chegar com um jeitinho, porque estava lá na Coreia há um tempo, você pensou completamente errado, porque eles chegaram tocando um terror ainda maior mesmo. Crianças, homens e mulheres, ninguém escapou dos horrores e da violência. Cerca de 200 mil mulheres coreanas foram levadas para bordéis militares, onde eram tratadas como escravas sexuais. E dá para imaginar que muitas delas morreram lá mesmo, né? Os homens coreanos eram destinados a fazer trabalho escravo, assim como as crianças. A audácia do Japão foi tanta que eles obrigaram todo mundo a trocar os seus nomes para algo mais japonês, entre aspas, e falar o idioma coreano também era proibido. Em 2010, o povo da Coreia do Sul organizou uma série de eventos para homenagear as pessoas que morreram no centenário da ocupação japonesa. Para eles, o dia 29 de agosto é um dia de vergonha, de desonra, de humilhação. Quando o Japão se envolveu na Segunda Guerra Mundial, já tinham feito a Coreia de gato e sapato. E para falar bem a verdade, foi no fim dela que as coisas ficaram ainda piores para os coreanos. Foi a rendição do Japão que marcou o fim da Segunda Grande Guerra em 1900 e quanto? Quem prestou atenção nas aulas de história? 1945. E é nesse momento da história da Coreia que entram esses dois personagens, os Estados Unidos e a União Soviética. O Paralelo 38. Quando o Japão se rendeu, eles estavam muito enfraquecidos pelos conflitos. Hiroshima e Nagasaki já tinham sido completamente explodidas pelas bombas americanas. Em compensação, a guerra tinha aberto portas para os americanos e os soviéticos. A relevância desses países era tamanha que assim que a Segunda Guerra acabou, eles foram lá e começaram uma guerra novinha em folha. Mas a gente ainda vai chegar lá, tá? Para livrar de vez a Coreia do Japão, eles mandaram de volta as tropas japonesas para casa. Os Estados Unidos e a União Soviética combinaram o seguinte: os soldados soviéticos iriam tirar os japoneses do paralelo 38 para cima, enquanto os soldados norte-americanos iriam tirar os japoneses do paralelo 38 para baixo. Tecnicamente, foi nesse momento que a Coreia foi dividida entre norte e sul, mas as coisas que aconteceram depois disso oficializaram a situação.
Esse processo de desocupação japonesa levou uns 4 anos e a Guerra Fria já estava rolando entre os Estados Unidos e a União Soviética. Era só uma questãozinha de tempo mesmo para que o conflito entre os países refletisse no território coreano, já que o norte estava sob influência soviética e o sul sob influência dos Estados Unidos. Uma coisa importante é que para tirar as tropas japonesas da Coreia, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos precisavam nomear líderes de guerrilha. E a escolha de um desses líderes foi a cereja do bolo para a divisão do país. Joseph Stalin, que estava no comando da União Soviética, arranjou um cara gente boa chamado Kim Il-sung para poder comandar as coisas no norte da Coreia para ele. Il-sung era o braço direito da União Soviética na Coreia. E aí você tá aí pensando que já ouviu esse nome em algum lugar, né? E já ouviu mesmo, porque Kim Il-sung é o vovozinho de Kim Jong-un, aquele cara fofo que tá ameaçando jogar umas bombas no mundo inteiro. E se você não viu o nosso vídeo falando sobre os filhos dos ditadores, confere aqui no canal depois para se integrar dos personagens, ok? Agora, voltando aqui, ao longo da desocupação, tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos tentaram organizar os territórios conquistados de acordo com o seu modelo de governo. No sul, a ONU já estava mexendo os pauzinhos para transformar a Coreia em um estado unificado e democrático. O que não era uma má ideia, né? Já que meio mundo já funcionava desse jeito. Só que a União Soviética, a do contra, não gostou nada da ideia. E o vovô Kim, braço direito de Stalin, decretou que o território acima do paralelo 38 seria, a partir de 9 de setembro de 1948, a República Popular Democrática da Coreia, que de democrática, na verdade, não tem nada. Um ano depois, em 1949, o vovô Kim instaurou, com a ajuda da União Soviética, um governo autoritário e repressor que dura até os dias de hoje. Isso quer dizer que fazem exatos 68 anos que a Coreia foi oficialmente e forçadamente também dividida em duas. Não é tanto tempo assim e os problemas estavam muito longe de acabar, viu? O vovô Kim não estava feliz em ficar de boa na dele só com a parte dele não. Ele decidiu que precisava invadir a Coreia do Sul para poder expandir o poder e a influência do seu estado. Para ordenar que seus soldados invadissem o sul da fronteira, ele só precisava de um sim da União Soviética. E os caras foram contra no primeiro momento, mas meio que disseram assim: ah, tá bom, vai lá e faz o que você quiser, tá? Que a gente tá muito ocupado aqui testando umas bombas. De fato, a União Soviética não parecia das mais preocupadas com as tretas que o vovô Kim tava arrumando, né? O negócio deles era coisa chique, era corrida espacial e armamento nuclear. Então, em 1950, a Coreia do Norte invadiu o território da Coreia do Sul e deu início à conhecida Guerra da Coreia. A guerra que não teve fim. Da primeira invasão até o cessar-fogo, foram mais de 2 anos de conflito direto, e os números mostram que 4 milhões de pessoas morreram durante esse tempo. A Guerra da Coreia foi muito mais do que um conflito sangrento entre o norte e o sul. Foi um embate entre as nações socialistas e comunistas, e capitalistas por causa do apoio que cada uma dava ao norte e ao sul, respectivamente. Depois que o vovô Kim cruzou a fronteira com 75 mil soldados norte-coreanos, os Estados Unidos enviaram centenas de soldados para poder lutar do lado da Coreia do Sul. Eles dizem que fizeram isso em prol de um bem maior, porque se a Coreia dos soviéticos conquistassem novos territórios, eles engoliriam o mundo inteiro. A China, que também estava amiguinha da União Soviética, viu que era essa a oportunidade perfeita para poder conquistar um outro aliado. Daí, enviou soldados para poder lutar ao lado da Coreia do Norte. Como eu disse, centenas de milhares de pessoas morreram durante esse conflito civil e a reviravolta veio quando os Estados Unidos elegeram um novo presidente. Diferente do seu antecessor, o americano Dwight Eisenhower não pensou 2 vezes em soltar umas bombas na China e na Coreia do Norte. E o recado era o seguinte: ou essa porcaria de guerra acaba agora, ou nós vamos continuar soltando bombas até matar todo mundo. Como ninguém queria que uma guerra nuclear estourasse no mundo, as forças da Coreia do Norte e do Sul recuaram cada uma para o seu canto. Nunca aconteceu de fato um acordo de paz real, oficial e documentado entre as Coreias, apenas um cessar-fogo. Isso quer dizer que a única coisa que impede as Coreias de voltarem a se atacar nessa guerra civil é a palavra de seus governantes. Coreia no plural.
Com isso, a nova fronteira foi desenhada entre os países e foi aí que criaram a tal zona desmilitarizada. Essa área tem 4 quilômetros de extensão, 2 para cada lado, e é desmilitarizada só no nome, porque o que mais tem lá são soldados norte e sul-coreanos armados até os dentes. Para paz geral da nação, quem comanda esse espaço sossegado aí é a Organização das Nações Unidas, que sofre demais para poder manter a diplomacia entre esses dois países. A União Soviética, que já não existe há um tempão, deixou um legado de guerra para a Coreia do Norte, que é alimentado até hoje pela China. Foram eles que deram uma mãozinha para engatar o programa nuclear norte-coreano que atualmente ameaça a segurança do planeta inteiro. E os Estados Unidos ainda se posicionam contra o norte e possuem milhares de soldados a serviço do governo sul-coreano. E tá aí uma coisa que deixa Kim Jong-un puto da vida, porque na cabeça dele os Estados Unidos não devia nem estar ali. A briga deles aí você já conhece, né? O grande problema é que esse tipo de conflito só atrapalha as pessoas que vivem ali. Para você ter uma ideia, se você estivesse visitando a Coreia do Sul e a sua próxima parada fosse a Coreia do Norte, não tem nenhuma chance de você chegar até o outro lado pela fronteira. Ou seja, não existe nenhuma linha de transporte direto entre o norte e o sul. Então, se for o caso, você vai precisar pegar um aviãozinho da Coreia do Sul até a China para então você chegar na Coreia do Norte. No último Descomplicando eu falei sobre o mundo estar vivendo uma Guerra Fria, né? E é uma boa oportunidade para você saber como continua essa história da Coreia, tá bom? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê nos próximos vídeos, nos próximos Descomplicando. Agora conta pra mim o que você achou aqui embaixo nos comentários e compartilha com seus amigos, viu? Grande abraço e a gente se vê no próximo Descomplicando. Tchau!